Gente, antes de chamar o próximo palestrante, eu gostaria de registrar as presenças da prefeita de Jarinu, Débora Cristina do Prado, e do prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima. Obrigada pela sua presença, sejam muito bem-vindos ao Conexão APM Campinas. Como o Rodrigo bem falou aqui, os prefeitos paulistas, eles precisam se adiantar aos efeitos da reforma tributária. Todos serão afetados, porém, de formas diferentes. Alguns municípios, como a gente acabou de ver aqui, vão ganhar receitas, outros, no entanto, vão perder. Sobre as consequências dessa reforma tributária, nós vamos ouvir agora o vice-presidente da APM e ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Aplausos para ele. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. Uma alegria a gente poder estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Parabenizar o Espada, que deu uma visão sobre a questão da reforma tributária na ótica interessante. Mas eu queria passar uma visão um pouco diferente sobre a questão da reforma tributária para os prefeitos, para nós prefeitos, para nós gestores municipais, e de que forma que isso vai impactar a vida das pessoas nas cidades. É importante a gente se atentar por um detalhe pequeno. O prefeito Luciano de Lindóia aqui com cumprimento, também Rui, prefeito, a Karen, prefeita, a todos os prefeitos que estão aqui hoje, Vagnão. É fundamental a gente ter essa consciência de como está sendo feita essa reforma e qual o impacto que isso tem para os municípios e junto aos prefeitos. E eu vou chamar a atenção de vocês de algumas questões que são fundamentais. O objetivo dela foi simplificar e ela vem juntando os 5 impostos em 2. Então, PIS, COFINS e IPI no governo federal eram 3 impostos, fica apenas um imposto chamado CBS, que é uma contribuição, o CBS. Mas o que importa para nós, prefeitos, secretários, vereadores, importa é o IBS, que é a junção do ICMS com o ISS. Isso que vai afetar a nós. E é sobre esse tema que eu vou querer aprofundar um pouco com vocês, para a gente ter essa percepção e a gente ter essa noção. Coloca o cronômetro aqui para mim, por favor, só para eu não ultrapassar o tempo aqui, se puder colocar o cronômetro. É um imposto seletivo, chamado imposto do pecado, que vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como tabaco e bebidas alcoólicas. Então, ele é um gradual, tem uma transição, começando esse ano em 26 e vai finalizar em 33. O objetivo é reduzir o custo do Brasil e aumentar a competitividade. Antes da reforma, como eu disse, eram 3 impostos, que se tornou em um único imposto. Depois da reforma, apenas um imposto chamado CBS, que é um imposto federal, que isso não impacta diretamente aos municípios, que é a CBS. O CBS não é partilhado com os municípios. O IPI, como uma sua extensão, não mais será fonte de recurso para o FPM, que hoje é composto pelo IR e pelo IPI. E lembre-se, os municípios já vão perder 5 bilhões em relação ao IR nessa distribuição, então os municípios já perdem. A questão do IBS, a gente acaba, antes da reforma, tendo o ICMS estadual e o ISS municipal, e que isso gerava a guerra fiscal. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha uma questão que era importante, antes desse imposto, o ISS, até tempos atrás, você podia até ter a competição entre os municípios, e o ISS você podia até dar 0,5%, 0%. Depois o governo federal, vendo essa briga, estabeleceu o ISS no mínimo de 2% e no máximo de 5%. Mesmo assim, com essa competição. A reforma tributária tem uma coisa positiva, que é acabar com a guerra entre os estados. Então, Minas dava maior benefício, levou muitas empresas do estado de São Paulo para Minas. A Zona Franca de Manaus a gente já continua perdendo, porque ela vai continuar sendo Zona Franca. Mas a competitividade, isso é um aspecto positivo da lei. O IBS é partilhado com todos os municípios. Aí que vem a questão mais importante que eu quero chamar a atenção para vocês. O que é o VAF? Então pensem em vocês.
O IPM, que é o Índice de Participação do Município, ele tem o bolo de distribuição dos impostos do governo estadual. Então, o IPM, ele era formado e cada município tem uma fatia do bolo. Essa fatia de cada município do bolo tributário, que é dividido hoje para os municípios, como que é composto esse bolo, essa fatia do bolo? E aí que vem o detalhe e vem uma pegadinha muito importante que a gente tem que entender. É composto pelo VAF. O VAF é o valor adicionado fiscal. E prestem atenção nessa palavra VAF. Valor adicionado fiscal. Tudo que é produzido na cidade de Vinhedo aqui, do Dario, doutor Dario, tudo que é produzido na cidade dele Vinhedo, todas as empresas, toda a riqueza, tudo que o prefeito lá e os prefeitos de Vinhedo fizeram para atrair empresas, é composto do VAF, valor adicionado fiscal. Então, a produção do que é feito no município de Vinhedo, que eu estou colocando lá, vai dar para ele um pedaço do bolo muito importante, porque esse pedacinho do bolo dele, o VAF tem um peso de 74%. Então, em resumo, quanto maior o VAF da cidade, quanto maior a riqueza da cidade, maior a sua fatia na arrecadação do ICMS do Estado. Isso incentiva os municípios a criar ambientes para atrair empresas, fiscalizar a emissão de nota fiscal, pois o desenvolvimento local se traduz em mais receita. Então, o conceito é simples, reflete o movimento econômico, medindo tudo que é feito na diferença das vendas e nas compras dos bens e serviços. Então, esse é o VAF, que é essencial para a gente falar de riqueza dos municípios. Então, a proposta que foi colocada em relação ao novo imposto gerou uma preocupação muito grande. Por quê? O VAF, que antes da reforma, então tudo que é produzido no município, 74%, então imagina, o seu pedacinho do bolo do IPM, 74% desse pedacinho do bolo é composto no valor adicionado fiscal, riqueza. Todos os prefeitos, secretários de desenvolvimento econômicos dos municípios criaram incentivos, criaram ambientes para poder atrair empresas para os seus municípios. Aí o VAF tinha o peso no bolo 74%. 10% ia para a cota parte da educação, 5% de receita própria, 3% população. 3%, atentem-se a esse número, 3% de população. 3% da área cultivada, 2% índice fixo, 1% vegetação nativa, 1% área indígena, 0,5% resíduos sólidos e 0,5% de área inundada. Composto assim, o pedaço do IPM com 74% do que é produzido no seu município e 3% da população. Antes da reforma tributária. Como é que ficou agora? 80% a população, 10% educação, 5% de meio ambiente e 5%. Cadê o VAF aqui? Cadê o VAF? Cadê? Não vale de mais nada. Essa é a grande preocupação que nós temos que ter como municipalistas. Não é possível que você penalize os municípios que trouxeram indústrias, empresas, ao longo de toda a sua formação, ao longo dos 100 anos do município, dos 70 anos do município. Não é possível que esse município seja penalizado com a nova lei dizendo de nada vale as empresas que você trouxe para o seu município. Por quê? O imposto vai ser formado não mais no local da produção, e sim no consumo. E quanto vale esse VAF? Nada nesse novo modelo, nada vale, 0, 0, 0. Isso é muito preocupante. Quanto vale a população? Era 3%. A população foi para 80% da população. Gente, nós estamos falando que a grande maioria dos municípios brasileiros, em especial os municípios paulistas, tem menos de 100 mil habitantes. Qual município aqui tem mais de 100 mil habitantes? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais de 100 mil habitantes. A grande maioria é abaixo de 100 mil habitantes. E mesmo que tenha mais de 100 mil habitantes, mas menos de 200, vai sofrer as consequências, porque a riqueza do que você produz não tem peso nenhum no pedaço do bolo
que é do índice de participação do município. E ele vem para 80%. Qual que foi a minha luta para a gente poder mudar? E por isso que nós precisamos dos deputados estaduais e dos deputados federais. Para a gente poder fazer uma pressão política, porque esse peso da população não seja 80%, que a gente tenha um equilíbrio, que esse peso seja 40%. Mas o VAF tenha um peso importante, porque é a produção, é a riqueza do município. Então nós estamos penalizando e punindo municípios que trouxeram empresas, empregos para as suas cidades, e que isso não vale mais nada. Então nós estamos sendo penalizados os bons gestores, aqueles que fizeram a lição de casa, e nós estamos tirando renda, e nós estamos perdendo isso dos municípios produtores. Então, a minha luta tem sido e vai continuar sendo para a gente mudar essa lógica, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, porque nós precisamos reequilibrar essa alteração que foi feita no imposto. Lembrem-se que de 2019 até 2026, quantos anos dão? De 19 a 26, quantos anos dão? 8, não é? Faz a conta aí, são 8 anos. Esses 8 anos vai servir de parâmetro para que você tenha a distribuição do imposto em 2033. Então, o que nós temos que ter, não tivemos muito tempo para saber disso, mas o que foi feito nos anos de 2019 e até o final desse ano vai ser o referencial para 2033 e de 2033 para mais 45 anos. Então, em 2033, mais 45 anos, é o que a gente conseguiu ter a média de 19 até 26, é o parâmetro para 2033. E como vai se dar essa mudança? Aí o novo critério inverte a lógica de partida. O pêndulo do VAF vai de 74 a 0, a população de 3,80. Anulando o critério de movimentação econômica dos municípios produtores e contemplando somente a população. Então, o que é? Traz gente para morar no seu município, porque se o peso é 80, então pode crescer desordenado. Olha que erro grave. Vamos crescer desordenadamente, porque o que vale é a população. Não pode ser a população. Aí você perde qualidade de vida no município. É um equívoco tremendo na lei, que o legislador não teve a capacidade de compreender o equívoco que estava acontecendo. Então, aqui, a lei, ela teve uma regulação agora, mês passado. Então, aqui, em 2029, como ela teve regulação, eu preciso mudar. Então, a regulação foi feita agora. Você perde do VAF 10% em 29, não é 20, é 10. 10% você perde do VAF em 30. 10% em 31. 10% em 32. 40, perfeito? Então é gradual, até vai perdendo 10 e 10, 10. Em 33, já é uma pancada só, 60% do VAF, totalizando 100%. Aí o que vai acontecer em 33? E é importante a gente perceber, porque não adianta a gente falar assim, mas eu não vou ser mais prefeito em 33, eu não vou ser mais secretário, eu não vou ser mais vereador, eu não vou ser mais nada. Não importa, você continua morando na sua cidade. E se você quer a sua cidade com posto de saúde, se você quer a sua cidade com escola, com segurança pública, você tem que se preocupar, porque é lá que você cria os seus filhos, seus netos, e é lá que você vive. Então você tem que se preocupar com aquilo que acontece na sua cidade, não só agora, mas prevendo o futuro. E esse futuro, de 33, conforme a lei, ele está parametrizado no que aconteceu de 19 até esse ano, vai acontecer em 33. E o que vai acontecer em 33? Você vai pegar a média de 19 a 26, ela vai ter peso 90% em cima do 33, 10% vai ser a regra que eu coloquei atrás, que é do novo IBS, e esse parâmetro vai valer para 45 anos para frente. O que significa isso? Que nada vai valer você trazer novas empresas, porque vai ficar imutável a sua distribuição do seu imposto que você vai arrecadar, a não ser que o governo estadual arrecade mais, mas não depende mais nada do que você, prefeito, ou dos futuros prefeitos, façam, porque não tem peso nenhum, porque já foi parametrizado de 19 até esse ano, e já está estipulado
através da lei, o novo VAF. Por isso, de nada vale. É isso que nós vamos ter que lutar na Assembleia Legislativa, como municipalista, na Câmara dos Deputados, como municipalista, para que tenhamos representantes que possam defender o municipalismo. E aí sim a gente poder inverter a lógica do pêndulo que penaliza os municípios produtores. E eu me coloco à disposição de vocês, que eu já fiz o estudo de todos os municípios. Quem quiser depois pode falar comigo, que eu disponibilizo isso para vocês, tendo essa previsão através do estudo que nós fizemos, e a gente pode disponibilizar isso para vocês. Cerca de 63% dos municípios paulistas vão perder. Então, a grande maioria perde com essa nova mudança. Aí você precisa ver se o seu município vai perder ou ganhar. Mas a grande maioria perde. Então, através desse estudo, a gente consegue comprovar que a grande maioria perde. Está aqui o meu telefone celular, está aqui meu Instagram, eu posso disponibilizar isso para vocês. Mas voltando a enfatizar para vocês, é injusta a forma como foi elaborada a lei da reforma tributária, porque ela priorizou a população e penalizou em zero o que é produzido no município. Então, de nada adiantou o Luciano levar a empresa para a cidade dele, o Dario, o Júnior Felisbino, o Maurício, o Adib, o Rui, o Fred, todos os prefeitos que fizeram a lição de casa, o Rafa, ao longo dos anos, de nada mais vale. Então é uma penalização muito grave o que a distorção da lei. Ah, mas tem o fundo garantidor, o Leitinho, Vagnão, Nova Odessa aqui, Pariquera, de nada vale isso. Por quê? Porque o legislador não teve essa preocupação. Ah, mas tem o fundo garantidor. O fundo garantidor é para o Estado. Não é o fundo garantidor para o município. Por isso que essa ótica que eu trago para vocês é uma ótica de quem foi prefeito e sabe na pele o que é chegar no final do mês e você preparar o seu recurso para a folha de pagamento e você ficar preocupado se vai ter o 1/10 do ICMS, Vagnão. Se nós vamos ter o dinheiro para pagar a folha. Porque é isso que vai acontecer. Reduzindo a nossa receita de prefeito, o nosso limite prudencial da folha de pagamento, ele vai subir. Porque se eu tenho menos receita, Leitinho, vai subir o meu limite prudencial. Então, se eu estiver na beira lá dos seus 52, 54, se me cai a receita, eu fico complicado. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir o número de funcionários. Eu vou ter que fechar posto de saúde, eu vou ter que fechar a escola, porque eu não posso ter funcionário. Ou eu terceirizo tudo. E mesmo assim, eu tenho dificuldade, porque tem atividades essenciais que você não pode. Então, tem uma sensibilidade que nós precisamos continuar nessa luta. Romilson, que foi vereador lá em Jaguariúna, e sabe isso, Maristela, amiga querida. Então, nós temos que ter essa percepção. É por isso que eu trago essa visão nossa, aqui, ó, nossa, para que a gente possa lutar por aquilo que é a gente fazer a meritocracia pelos ambientes favoráveis que foram criados para atrair empresas, gerar emprego. E os benefícios que nós demos? Nós demos lá atrás, para a Motorola, por exemplo, Jaguariúna, demos para a Motorola lá, benefício lá de 10, 15 anos de isenções. Ué, que benefício que nós temos? Então nós demos benefício para a empresa e agora nós não vamos ter mais? Por quê? Porque está pautado a partir de 33, 45 anos do que foi estabelecido entre 19 e 26. Está mudada a regra do jogo. Então, do que valeu você dar o benefício? Do que valeu você trazer a empresa? Então, nós vamos ficar estagnados? Eu não vou trazer mais empresa, porque se eu trazer a empresa não vai mudar nada para a minha cidade. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que aumentar o consumo. Então, aí fica uma dica, vamos ter que fomentar o turismo, porque o turismo vai consumo local, porque o imposto vai ser no consumo. Então, vamos trazer turismo. É uma boa, né? É uma alternativa. Trazer turismo para ter consumo, fazer eventos para ter consumo. Mas, mesmo assim, é ínfimo diante da perda daquela que é a maior arrecadação, em especial dos municípios da região administrativa de Campinas, da região metropolitana de Campinas, que são municípios extremamente fortes, produtores, ricos, e que nós vamos tirar a nossa receita. Então, nós vamos tirar a nossa receita e nós vamos dar para outros. Né? É uma lei assim, tira de nós e dá para outros. Né? Então, essa é a distribuição. Mas, talvez, a gente não tenha tido a força necessária para poder regularizar e equilibrar esse jogo lá em Brasília. Gente, queria agradecer muito a atenção de vocês, passar para vocês essa preocupação, mas dizer,
contem comigo para a gente estar junto nessa luta e eu passo o estudo que foi feito individual de cada município para a gente poder avaliar e você rezar para que o seu município não perca e ganha. E é isso que é a minha torcida. Mas a minha luta vai ser para que a gente possa equilibrar esse jogo. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo Reis. Vejam, visões importantíssimas sobre a reforma tributária que impacta diretamente todos os municípios, e a preocupação da PM é como essa reforma vai impactar cada município paulista. Por isso é importante trazer essas visões sobre a reforma.